Então, vamos dar início a mais uma doutrinária e, como sempre, agradecer ao Mestre Jesus pela força que sempre dá a cada um de nós, pelo amparo dos bons espíritos e que possamos cada vez mais trabalhar em prol do bem de todos nós. E nesta noite, sobre a reflexão para renovarmos, no item 15 do livro Coragem. Mais uma vez, Elvira Rios trará a mensagem, nos dando essa condição de abrir as nossas mentes e vivenciar o Evangelho com mais intensidade. E assim, Mestre amado, que da tua luz, por aqueles que passam por dores, sofrimentos, angústias, desesperos, e não conseguem entender o motivo pelo qual vivem essas situações. Mas que a tua mão sempre ilumina, sempre fornece os meios de encontrar o verdadeiro caminho. Alimenta a paz, o amor e a concórdia a toda a humanidade, por hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Fidelis. Boa noite a todos. Boa noite, Fidelis. Tudo bem? Boa noite, tudo bom, Elvira? Então, gratidão mais uma vez, estamos aqui. E é uma das... Eu sempre falo, Senhor Adalberto, que é um dos livros que eu mais gosto, né? Eu já li, já reli. Hoje eu trago o item 15, né? Uma lição 15. André Luiz nos traz algumas reflexões bastante salutares para a gente. Então, eu vou, como sempre, o senhor Alberto já me conhece, sabe que eu gosto de quebrar o protocolo. Se dá para a gente ver aqui. Boa noite, seu Francisco. Boa noite, seu Francisco. Jesus Nazareno, Itambé, Pernambuco. É mesmo, a gente está longe assim, né? É isso aí. Então, eu vou trazer esse estudo, mas eu queria, vamos dizer assim, andar de trás para frente hoje. E, embora André Luiz nos traga aí uma lição que tem o título Para Renovar-nos, eu queria fazer só uma ponte com a nossa inteligência e o nosso aprimoramento espiritual. E aí eu queria que, em breves palavras, né, ou então em uma palavra só, não sei, todas as pessoas que estão aqui me respondessem, né, algumas das perguntas. Sendo que as respostas dessas perguntas, né, que eu vou trazer, é o texto que André Luiz nos traz lá no livro Coragem, né? Então, da mesma forma, o textinho está lá, a gente vai trazendo aí em forma de respostas. Então, eu vou pedir, né, a cada um que fale uma palavra, uma frase rápida, sintetizada por conta do nosso tempo, né? E depois eu trago a resposta, que é o próprio texto de André Luiz. Então, queria perguntar ao senhor Adalberto, primeiro, como é que o senhor busca solucionar seus problemas? Tá fechado. Procurando sempre... Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Procurando sempre um bom caminho, olhando sempre com a visão do bem, da paz, e cada vez mais superando o que dizemos ser difícil, superando os obstáculos que achamos que não poderíamos ter, mas que, na verdade, esses obstáculos é a ponte para que a gente possa se melhorar. Aí procurando sempre o caminho do bem, cada vez mais. Perfeito. Então, André Luiz diz assim no texto: não espere viver sem problemas.
de vez que problemas são ingredientes de evolução necessária ao caminho de todos. Então, como o senhor mesmo diz, né, procurando melhorar, procurando fazer as coisas certas. Então, que a gente não espere viver sem problemas nesse mundo. Porque muitos deles, ou a maioria deles, são ingredientes, né, que fazem parte da receita para que a gente possa evoluir. Mas vamos lá ao texto. A segunda pergunta eu vou fazer para o seu Fidelis. Seu Fidelis, qual é a melhor forma de perdoar os próprios erros? Na minha opinião, é não cometendo ele. E não cometendo ele e estudar ele através do outro, né? E que o outro seja um espelho. E que a gente não caia naquele problema, né? E que aquele problema, se vier para a gente, seja também uma solução. Perfeito. Isso mesmo. E André Luiz completa nesse texto. Ante os próprios erros, não descambe para o desculpismo, e sim enfrente as consequências deles, a fim de retificar-se como quem aproveita pedras para a construção mais sólida. Seu Fidelis falou muito bem aí, né? Então, a gente sempre vai errar. É próprio da nossa natureza, somos falhos, né? Nós somos falíveis. Mas a gente tem que aproveitar os nossos erros como pedra de construção sólida. Então, errar é humano, né? Persistir no erro não é tão sábio assim. A terceira pergunta eu vou fazer para Lia. Lia, como é que você costuma reagir diante de uma decepção? Oi, Elvira, eu sou uma pessoa muito calada, viu? Eu gosto de... Não sei, eu me retranco. E, ultimamente, eu tenho recebido muitas decepções. De sobrinha, uma sobrinha que eu não quero dizer assim, ajudo, para não dizer que eu estou me exaltando. Mas, ultimamente, ela também tem problema psicológico. Mas, ultimamente, eu tenho assim, eu não sei, eu me resguardo muito. Eu não sou aquela pessoa que... assim, que eu quero, assim, fazer uma revanche e tal. Eu sou, assim, muito resguardada, sabe? Não sei se é um defeito meu, não sei se é uma virtude. De forma mas eu sou... Não sei se eu respondi a sua pergunta. Perfeitamente, fui até inspirada. Sabe? Então, André Luiz, nesse texto, Lia diz assim, não perca tempo e serenidade. Não perca tempo e a serenidade perante as prováveis decepções da estrada. Porquanto aqueles que supõem decepcionar-nos estão decepcionando a si mesmos. Então, você foi perfeita na sua resposta. Não perca a serenidade, mantenha a calma. E como você disse, né? Reservando-se. Perfeito. Gratidão. Obrigada. Lenita, minha filha, me diga aí, por que é necessário refletir antes de agir? Boa noite a todos. Bom, eu costumo hoje reflito bastante antes de tomar decisões. Primeiro, para não magoar a mim e o próximo. Porque quando você perde o equilíbrio, você perde a razão e você comete erros, e erros para ser consertado, e mágoas, quando se dispõe para o outro, é mais difícil. Então, eu reflito muito antes de tomar decisões na minha vida. Hoje, principalmente. É isso aí. Nesse texto aí, André Luiz nos faz refletir e diz assim, reflita sempre antes de agir, a fim de que seus atos sejam conscientizados. Então, é o que você falou, né, Lenita? Ter consciência. Falar de qualquer forma pode trazer problemas para a gente agora e durante várias e tantas outras passagens pela Terra. Vou pegar outra pessoa. Deixa eu ver aqui que eu tenho que voltar na tela. Sérgio, você que chegou quietinho aí, me diga, o que você faz para se tornar um ser humano cada vez melhor?
Oi, Elvira, boa noite a todos. Para me tornar melhor, ultimamente eu estou procurando me silenciar, escutar mais e aprender mais, que é muito difícil lidar com as pessoas. Eu estou me renovando, ficando no silêncio. Perfeito. Senhor Adalberto, nessa sala só tem QI avançado, viu? Não sei nem para que o senhor me chama, viu? Para eu passar essa vergonha aqui. Mas no texto, André Luiz diz, não exija a perfeição nos outros e nem mesmo em você, mas procure melhorar-se o quanto possível. É exatamente isso aí, Sérgio, que você falou. Resguardando-se, vendo o seu momento, né? Porque a evolução, ela é pessoal. Perfeito. Gratidão, aí. Deu uma resposta. Eu vi aí uma pessoa também bem quietinha. Eu vou chamar ela aqui. Darcy. Darcy, minha irmã, me ajude, que sozinho eu não posso. Quais as atitudes tornam a vida mais complicada para você? Oi, minha gente, boa noite. Eu acho que a atitude das negatividades, a atitude do ódio, a atitude da não compaixão, a atitude do não perdão, a atitude de se sentir, da falta de humildade, de ser uma pessoa humilde. Essas atitudes acho que faz muito acontecer as decaídas nossas, nos estacionando. Eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar mais ver a tudo e a todos com os olhos do amor, os olhos do coração, ter muita paciência em tudo e, acima de tudo, fé. Fé em nosso Criador, nosso Mestre Jesus, fé em toda a divindade. Eu não sei se é assim. Você respondeu muito bem. As respostas são texto, né, que é base aí para o meu estudo, para o que a gente traz hoje, que é o capítulo 15 do livro Coragem. Então, as respostas não são minhas, mas as de vocês são perfeitas. Então, André Luiz, ele diz, simplifique seus hábitos. E é isso aí que você falou. A vida com mais leveza, né? Pensando que tudo passa, como Chico Xavier sempre nos falou, com mais amor, com fé. É isso aí, simplificando os nossos atos. Às vezes a gente complica muito a vida. Obrigadinho, minha linda. Agora eu vou pegar outra pessoa. Deixa eu ver aqui quem tá assim com uma cara de quem tá quieto. Me diga aí, qual reação poderia ter diante de uma palavra agressiva? O que o senhor acha? Não, a gente não está lhe ouvindo. Tá com o áudio aberto? Parece que o áudio está aberto, mas não está saindo. Agora, fale aí. Seu Mário? Bem, eu relevo, sabe? E é por isso que eu vivo bem no seguinte, porque quase nenhuma palavra eu tomo como agressiva. E quando é agressiva, principalmente assim de pessoas que têm uma certa evolução, aí então é que eu fico meio sem jeito, mas pessoas simples como os assistidos, no caso, né, que não me dirigem palavras rudes, enfim. Aí então, quando é de pessoa mais entendida, aí é que eu me sinto um pouco e não respondo, sabe? Não respondo. Até os amigos, os trabalhadores, inclusive, eles me repetem, dizem, diga, vale alguma coisa? Aí depois vai passando tudinho, daqui a pouco se torna meu amigo, e vendo que eu relevei, aí se torna mais amigo ainda, e eu tomo como um momento para aplicar a lição que aprendi até hoje. Só isso, tá? Boa noite. Muito obrigada, é isso mesmo, relevar. Perfeito. Experimente, André Luiz nos diz assim, experimente a humildade e silêncio.
toda vez que a violência ou a irritação apareça em sua área. Então, está fazendo certinho, aprendeu os caminhos do mestre. A humildade e o silêncio. Relevar é isso, né? Às vezes a gente fala assim, eu sou bobo. Não. Aí é que está a nossa expertise, quer dizer, a nossa esperteza. Mas bora lá. Deixa eu ver agora quem aqui. Disse, minha filha, se você precisasse de um conselho, quem você pediria? E nem diga que é só a Deus. Eu pediria as pessoas que estão mais à minha volta, que eu sei que realmente a gente, assim, vamos dizer assim, na gíria, a gente joga no mesmo time, né? Porque a gente tem as pessoas que estão às nossas voltas, né? São filhos, né? São netos, né? E é lógico que eu pediria, assim, um conselho, a gente tem que sempre ouvir a consciência da gente, porque ela nos dá o conselho, mas muitas vezes nós precisamos de pessoas humanas, né? Que a gente fala assim, nossa, eu estou com esse problema, o que você acha? Aí a pessoa fala, e assim, nas pessoas que a gente confia, porque tem pessoas que muitas vezes, né, espalham até o que a gente está passando, né? Isso mesmo. mesmo. Eu pediria para aquelas pessoas que estão mais próximas a mim e que realmente eu sei que hoje, pelo menos, o lencinho vai me dar para me enxugar minhas lágrimas, né? As pessoas mais perto, eu diria assim, para falar a verdade, eu diria filhos, porque eu acho que filhos é um que a gente ainda pode confiar, né? Isso Mas mesmo. é isso. Aí é Deus. A gente fala assim, a Deus, a gente já fala a Deus querendo que Deus resolva, né? Mas a gente tem que, muitas vezes, conversar com pessoas, se abrir sim, e escutar sempre a consciência da gente. Eu acho que é bem por aí. Você acha, não? Você tem certeza. Você leu a lição. Então, André Luiz nos diz assim, comunique seus obstáculos apenas aos corações amigos que se mostrem capazes de auxiliar em seu benefício com discrição e bondade. Então, os corações amigos, todos nós temos. Aqueles que a gente sabe que não vai só ajudar materialmente, mas nos dar o abraço, vai nos colocar no colo, literalmente, vai nos estender a mão. Perfeito disso. Gratidão. E, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Acho que tem mais uma. Deixa eu ver quem é aqui. Margarete, o que você costuma fazer para diminuir o estresse? Boa noite. Boa noite. Tá bom, mas o que eu costumo fazer para diminuir o estresse, acho que a primeira coisa é a gente parar, né? Respirar. Essa meditação é um processo muito bom. E eu penso assim, acho que não adianta o estresse, não adianta você querer fazer o trabalho de Deus, né? Eu acho que muita gente se estressa por isso, né? Eu sempre falo isso, deixa Deus trabalhar, né? Deixa as coisas no seu tempo. Porque acho que o grande problema da gente hoje é exatamente querer que as coisas sejam do nosso modo, do nosso tempo, e isso nos estressa, né? Claro que tem vários fatores, tem outros fatores como a pressa, né? O tempo que a gente tem utilizado muitas vezes de forma, eu acho que de forma errada, né? Não, vamos dizer assim, utilizando esse tempo da forma correta, da forma como a gente deveria, né? Porque assim, o tempo é igual para todos. Mas o que é que a gente prioriza? E isso muitas vezes acaba nos estressando, né? A gente deixa tudo para a última hora, né? A gente não se organiza, entre outros fatores, né? Mas eu vejo assim que essa questão do estresse, eu acho que vem muito desse lugar de você querer tudo num tempo só, né? E para diminuir, eu costumo realmente meditar, respirar e entender que nem tudo vai ser como eu quero, que eu estou nesse mundo imperfeito e que está tudo certo, né? Eu tenho esse pensamento, essa resignação, então eu me estressado menos. Mas claro que tem coisas que nos preocupam, que nos chateiam, que a gente não vive num mundo
de ilusão, né? A gente não vive um mundo de Alice onde tudo é perfeito, né? Mas façamos isso, né? Entregar a Deus. Eu sempre falo, digamos. Obrigada. Você respondeu perfeito. E André Luiz nos diz assim, diante dos próprios conflitos, não tente beber ou dopar-se buscando fugir da própria mente. Porque de toda ausência indébita, você voltará aos estragos ou necessidades que haja criado no mundo íntimo, a fim de saná-los. Então, quando você fala assim, eu vou meditar, eu vou orar, então você tem consciência do ser espiritual que você é. Já tem pessoas que quando estressam, buscam as coisas muito mais materiais para fugir daquele momento. E quando voltam, os problemas estão no mesmo lugar. Então, quando você eleva o seu pensamento a Deus, quando você medita, você sabe que aquilo não é maior do que a sua fé e não vai ser maior do que você, né? Então, gratidão, amiga, pela ajuda. E eu acho que é a última agora, se eu não me engano, né? Senão a gente vai ter mais uma. Eu vou pedir a Teles. Diga aí, Teles. O que você faz para manter a paz na sua consciência hoje? Boa noite. Olha, para manter a paz, a consciência, você estar de bem com a vida, de bem com o próximo, tratar bem as pessoas que estão ao seu lado, não reagir às provocações, isso é muito bom para a consciência da gente, e ler um pouco, né? Eu gosto muito de ler. E esquecer essas coisas de maldade. Eu acho que a consciência, em primeiro lugar, né? Paz é tudo. Pena que nós não temos paz nessa vida. A gente corre tanto, mas sempre leva alguma coisa com a gente, né? Mas a consciência, eu acho que tira tudo isso. E agradecer a Jesus, né? A Deus, por tudo. E ter ele sempre no coração. Isso mesmo. Então, lembre-se de que você é um espírito eterno. E se você se dispõe da paz na consciência, estará sempre inatingível a qualquer injúria, a qualquer perturbação, a qualquer falta de paz exterior. Então, essas respostas, gratidão a cada um que me deu aí, essas respostas é o texto base que a gente vai estudar hoje. E eu queria agradecer a cada um que trouxe um pouco das várias inteligências que está em cada ser, das várias experiências. Então, a minha pergunta, né, para a gente ir refletindo o que é ser inteligente? O que é renovar-se espiritualmente? Então, as perguntas que eu fiz, que as respostas do livro, né, do texto, é justamente para a gente pensar o que é ser inteligente. E aí eu trago um videozinho que eu vou ela só para não falhar, mas eu volto. Tá bom? Vou fechar aqui só, um pouquinho. Por que eu tenho que ser tão feio? Você não é feio, Og. Você só diz isso porque é minha mãe. E só porque sou sua... Sua mãe, isso não conta? É porque sou sua mãe que conta mais, porque eu conheço você muito melhor. Você não é feio. E quem quiser realmente conhecer, vai ver isso. Og, desculpa, mas você não é o único aqui que tem dias muito ruins. Muito ruins? As pessoas evitam tocar em você. Quando se querer tocar em você, eles chamam de a praga. Não. Eu não comparo seus dias ruins com os meus, tá bom? Quem eu realmente almejo ser? Essa é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos o tempo todo. Que tipo de pessoa eu sou? De lá pra cá, eu já passei por 27 cirurgias. Elas me ajudaram a respirar, a enxergar, a ouvir sem aparelho auditivo e até me ajudaram a ter uma aparência melhor. Mas nenhuma delas me fez parecer comum. Minha mãe sempre diz: se você não gosta de onde está, imagine onde gostaria de estar. Quando tiver que escolher entre estar certo e ser gentil,
Escolha ser gentil. Eles nem falam comigo. Eu sou diferente deles. Eu faço de conta que não sou, mas eu sou. Eu sei. Será que vai ser sempre assim? Olha pra mim. Nós todos temos marcas no rosto. Este é um mapa que mostra aonde estamos indo. E este é um mapa que mostra onde já estivemos. E ele nunca vai ser feio. Tá me ouvindo? Se te encararem, deixa que encarem. Não pode ser igual aos outros se nasceu para se destacar. Novo preceito. Seus feitos são seus monumentos. Os arqueólogos acharam essas palavras gravadas nas paredes de uma tumba egípcia antiga. Alguém pode me dizer o que significa? Acho que quer dizer que o que mais importa são as coisas que a gente faz. Excelente. A grandeza, ele escreveu, não está em ser forte, mas no uso correto da força. Grande é aquele cuja força conquista mais corações pela atração do próprio coração. Por outro lado, talvez esse seja o segredo. Talvez a verdade seja que eu não sou tão comum assim. Talvez se soubéssemos o que as outras pessoas pensam, saberíamos que ninguém é comum. E que todos merecem ser aplaudidos de pé pelo menos uma vez na vida. E como último preceito que o Sr. Browning nos deu, seja gentil. O rei do mundo enfrenta uma batalha. E se realmente quiser ver com Minha internet não tá muito boa. Só o que precisa fazer é olhar. Então, esse é um filme, né? Que se chama Extraordinário. Og é um menino, vamos dizer assim, diferente. Ele nasceu com uma aparência não muito bonita, né, para sua idade. Ele fez várias cirurgias e mesmo assim ele não ficou bonito aparentemente, mas tinha um coração maravilhoso. E como ele disse ali, todos nós passamos pelas nossas lutas. As marcas na nossa face diz aonde nós andamos. Se somos bem risonhos, se somos tristes demais, se a gente tem um olhar cansado, se a gente tem as mãos enrugadas. Mas o importante é que a gente possa nos renovar todos os dias. E hoje eu queria só falar sobre essa inteligência que a gente tem, que vocês todos mostraram aqui, né? A gente falar um pouco dessas múltiplas inteligências que nós temos. Dá para ver, né? Porque o meu tá pequenininho, mas acho que dá para vocês verem. Então, Platão, há muitos anos atrás, disse que as pessoas inteligentes, né, eram as pessoas que usavam a razão e a racionalidade de forma perfeita. Então, eu não iria ser tão inteligente assim. Com o tempo, Alfred Binet, né, nas suas andanças, descobriu o QI. Então, ele fala assim, rapaz, fulano é tão inteligente, deve ter um QI, ó, top master. Com o andar da carruagem, com a ciência, né, Daniel Goleman descobriu que as pessoas não são só inteligentes porque manuseiam muito bem um objeto, porque sabem consertar algo, porque podem ser médicos, advogados. Ele descobriu que as pessoas também são inteligentes emocionalmente. Pessoas que sabem lidar bem com o estresse, com a tristeza, com a melancolia. Com o passar dos anos, né, um psicoterapeuta, Garden, descobriu que as pessoas podem ser inteligentes de várias formas. Então, ele descobriu o conceito da inteligência múltipla. Não existe só uma pessoa que é inteligente em matemática, em português, em história, em coisas manuais. As pessoas
podem ser inteligentes em várias coisas ao mesmo tempo. E há poucos anos, um casal que se chama Dana Zohar e Ian Marshall descobriram a inteligência espiritual. E foi disso que vocês falaram aí quando eu perguntei como é que lidaria com estresse e com palavras agressivas. Vocês utilizam, além da razão que Platão falava, da inteligência que Binet falava, né, do QI, da inteligência emocional, das inteligências múltiplas, nós, aqui, já conseguimos entender um pouco sobre inteligência espiritual, que esse casal, né, tanto falou e descobriu há poucos anos. Então, se eu perguntar a cada um de vocês o que é ser inteligente, vocês vão me dizer, hoje, várias coisas. Só que o nosso mundo, ele tem uma cultura imediatista. Letícia falou do estresse, né? A gente quer tudo para ontem. Porque o nosso foco continua sendo no materialismo. Eu quero ter. Eu quero ser bem-sucedido, eu quero fazer a faculdade, eu quero me formar em X, Y, Z. E aí eu vou esquecendo de lidar com o outro. E um preceito, quer dizer, um ensinamento que o Cristo nos trouxe bem claro. Amai o próximo como a si mesmo. E eu vou caindo nessas relações líquidas e egoístas. Alguém cai do meu lado, em vez de eu socorrer ou gritar por socorro, eu vou filmar. Né? Alguém passar mal, porque simplesmente eu falei palavras horríveis, eu simplesmente olho para ela e digo, deve ser uma fresca. Eu vou casar com alguém, no primeiro deixou a toalha em cima da mesa, eu peço divórcio. Ou então, eu vou ter alguém perto de mim que me serve, né, que é uma secretária, que é alguém que me ajuda nos afazeres, e eu vou explorá-la, porque ela é menor que eu. Então, eu vou ficar sempre com esse foco no materialismo, e eu vou ter o foco nas coisas. Eu vou coisificar a relação humana. E eu vou querer ganhar status, ganhar dinheiro e gastar. Gastar o meu status, gastar o meu dinheiro. Né? Hoje a gente tem pessoas que, se tiver uma briga, a primeira reação, a pessoa vai assim, quem você pensa que você é? Né? Porque a gente tem essa cultura de pensar que se eu não sou inteligente o suficiente para falar com o doutor, eu tenho que me diminuir. Mas eu posso ter outras inteligências, né? Pensem aí que eu posso ter outras inteligências que aquele ser tão intelectualizado não tem. Por quê? Porque o nosso foco continua sendo no que eu pego e no que eu vejo. Esquecendo tudo que Cristo nos ensinou quando passou pela terra. Né? Esquecendo que o reino de Deus não é deste mundo ainda. E isso faz com que a gente tenha um certos sofrimentos mentais. A gente sofre porque alguém nos xingou, a gente sofre porque o que o outro pensa de mim, a gente sofre por conta do estresse. E aí eu trago alguns dados, pouquíssimos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a terceira causa de morte entre jovens brasileiros entre 15 e 29 anos. Mas essas pessoas não são tão inteligentes, sabem usar o celular, pensam rápido. Nossa, tem tanta informação circulando. Pessoas inteligentes não deviam se suicidar, né? Em 2019, quase 1 bilhão de pessoas viviam com um transtorno mental. Jovens, 14% jovens. Outro dado, o impacto emocional de perdas familiares, o sentimento de medo, a falta de socialização e a falta de uma conexão com algo divino aumentaram o nível do estresse e o sofrimento psíquico dos brasileiros. Como é isso? Pessoas tão inteligentes. Vocês me deram agora tantas respostas de como lidar com algumas coisas, e a gente tem esses dados aí da Organização Mundial da Saúde. Então,
o que André Luiz, nesse texto, vem chamar a gente para essa renovação, é para a gente renovar-se espiritualmente na nossa inteligência. Pensarmos que somos seres mais do que inteligentes espiritualmente. Mas o que significa, Elvira, então, ser inteligente espiritualmente? Significa essa capacidade, não foi eu que disse, foi Vollmann, psiquiatra, estudioso, a capacidade humana de fazer as perguntas fundamentais sobre o significado da vida. Todos vocês me responderam, porque eu já penso, já me resguardo, eu tenho fé, eu dou outro que eu quero receber. Então, essa capacidade de pensar sobre o significado da vida e de experimentar simultaneamente a conexão entre cada um de nós e o mundo em que vivemos. É isso que é ser espiritualmente inteligente. E é isso que André Luiz vem chamar a gente, né, vem fazer esse chamamento para a nossa renovação espiritual. Essa inteligência que cada um tem aqui, às vezes, Letícia é muito boa na cozinha, né? Às vezes Lia é muito boa, Margarete também, Darcy, às vezes Mário, Teres são expertos em abrir um carro, desmontar o carro, às vezes Adalberto sabe todas as fases da lua, a hora de plantar, a hora de colher, mas se nós não tivermos essa experiência com a espiritualidade, a ponto de dizer assim, não, peraí, que eu sou inteligente espiritualmente, eu não vou conseguir avançar na minha renovação enquanto ser espiritual, enquanto ser imortal. Então, a inteligência que atribui sentido e significado àquilo que fazemos. Aquilo que fazemos de bom para mim, inicialmente, e para o próximo. Seja para o próximo mais próximos, que sejam nossos familiares, ou aqueles próximos que passam pela gente no trabalho, no trânsito, né, nas relações comerciais, nas relações sociais de um clube. Se eu não conseguir atribuir sentido e significado nisso, o meu caminhar vai realmente ser um pouco capenga. É como se eu passasse pela vida só passando. E não é isso que o mestre quis e desejou para nós. E ele nos deu, durante todo o seu pouco caminhar na Terra, muitos exemplos. Por exemplo, com a mulher samaritana, com Maria Madalena, ele não queria só que a gente ficasse, andasse, fosse. Ele queria que nós chegássemos à experiência de sermos muito bons enquanto seres humanos, mesmo falhando, né? Por quê? Porque ele esperava de cada um de nós essa inteligência emocional e espiritual. Mas para que isso vai me servir, Elvira? Essa inteligência vai me servir para quê mesmo? Onde é que eu vou chegar com ela? E o que eu tenho que fazer para atingir essa tal inteligência espiritual? Esse aprimoramento, né? Esse melhorar-me. Primeiro, eu tenho que me tornar consciente de onde estou agora. Desse lugar que eu estou. Não é dessa cadeira que eu estou sentada, não. Do meu lugar enquanto ser espiritual, enquanto uma mãe, enquanto uma filha, enquanto uma esposa, enquanto um chefe, enquanto um chefiado. Eu tenho que me sentir fortemente, né? Aberto a mudar, se não está legal. Eu tenho que refletir, que foi isso que a gente fez, sobre onde eu estou, né? Onde está o meu centro de força que me eleva a esse Pai. E as minhas profundas motivações de, não, estou no caminho certo. Não estou no caminho certo. Não, preciso mudar. Eu tenho que identificar, eu tenho que eliminar os obstáculos. E os obstáculos são muito grandes. Por quê? Porque nós somos seres extremamente apegados à matéria. Esse corpo físico, né, a lei da gravidade nos puxa para ficar com o pé na terra. E ficar com o pé na terra é ser material. Né? Estar numa quarta-feira, às 20 horas, falando do Evangelho de Cristo,
falando de que eu preciso me melhorar, de que eu preciso me elevar espiritualmente, é uma escolha, na qual eu posso até examinar as possibilidades de progredir ou não, né? Então, comprometer-me com o caminho. Qual é o caminho que eu quero seguir? Espiritualmente falando. E permanecer conscientemente de que são muitos os caminhos. São muitos os caminhos. Não é só um caminho que me leva a progredir espiritualmente, são diversos. Só que alguns me afastam, outros fazem até eu andar com mais velocidade, outros é naquela morosidade. Então, as etapas para eu atingir, obter essa tão esperada inteligência espiritual, precisa que a gente faça de forma consciente. Senão a gente vai ser aquele sopro no mundo. Não sei para onde eu vim, não sei nem de onde é que eu vim, nem sei o que é que eu estou fazendo aqui, nem sei para onde vou. E como eu falei antes, a gente já passou por etapas de inteligências que agora a gente já sabe para onde a gente quer ir. Né? Então, essas etapas, elas precisam ser aprimoradas. E é isso que a gente está fazendo aqui, hoje, lendo, refletindo, né? Estudando esse texto de André Luiz, que está lá no livro Coragem, para renovar-nos. Então, a gente precisa, sim, aprimorar. Porque a gente sabe qual é o caminho. É como se fosse um caminho que a gente tem lá, vou falar aqui na roça lá de seu Adalberto, que é no centro. Seu Adalberto tem um caminho que ele vai lá para uma casa de alguém. Mas se o caminho não estiver limpo, pode ferir ele. Pode ter animais peçonhentos. Então, esse caminho precisa ser aprimorado. Se eu não posso, por exemplo, pedir à prefeitura aí de Conceição do Almeida que asfalte esse caminho, eu posso, no mínimo, pedir que faça uma terraplanagem, jogue uma britinha para eu não escorregar, né? Então, eu preciso aprimorar o caminho. E como é que eu me aprimoro esse caminho meu? O meu caminho. Né? Eu tenho que perguntar o porquê. Mas não é porque, oh Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não. Por que eu tenho que fazer o bem ao próximo? Mas não é perguntar ao próximo, não. É perguntar a si próprio. Por que eu tenho que estudar o Evangelho? Porque eu não nasci sabendo. Né? Nós nascemos até com o germe da sabedoria. A gente tem que procurar, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, conexões entre as coisas. Que coisas são essas? Materiais? Não estou falando de nada material aqui. Qual é a minha conexão com o divino? Qual é a minha conexão com a doutrina espírita hoje? Qual é a minha conexão com as pessoas que estão aqui caminhando comigo, nessa sala virtual aqui? Que já conhecem um pouco de Elvira, que podem até afirmar algumas coisas de Elvira, mesmo sem me conhecer pessoalmente. Eu posso aprimorar esse meu caminho que me leva a Deus, me tornando mais reflexivo. E é isso que a doutrina nos pede. Uma fé raciocinada, a gente reflete sobre essa fé. Porque quando eu reflito, eu entendo que nada acontece em vão, que não há castigo, que não há tiro errado, né? Poxa, atirou essa mãe, caiu aqui de junto de mim. Atirou, esse marido está aqui do meu lado. Não existe erros. Eu me aprimoro assumindo as responsabilidades dos meus acertos e principalmente dos meus erros. Eu me aprimoro nesse caminho, me tornando mais autoconsciente. Né? Eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa egoísta, eu preciso melhorar. Eu tenho consciência de que eu sou uma pessoa que ainda preciso estudar mais. Então, eu me aprimoro sendo honesto comigo e, como o próprio livro fala, né, mais corajoso. Porque ser corajoso traz atributos que exclui outras coisas. Quando eu sou corajoso, não é que eu não tenha medo, mas eu enfrento os medos. Quando eu sou corajoso, não é que eu vou ser um ser humano bem maleável, mas eu vou saber que eu posso ser mais amável, eu posso ser mais caridoso. A coragem, para mim, pode não ter o mesmo significado para cada um de vocês.
Então, eu preciso aprimorar esse caminho, né? Que me leva o tempo inteiro a querer me renovar. Então, eu preciso fazer isso. E eu preciso ser inteligente para isso. Por isso que eu trouxe os tipos, né, de inteligências que foram estudados e se descobrindo ao longo do tempo. Eu preciso ser inteligente. Ah, Elvira, mas acho que inteligente é falar certo, é escrever certo, é saber as leis. Não. O que significa ser inteligente espiritualmente? Ou espiritualmente inteligente? Construir um senso, né? Objetivos profundos na vida. A gente precisa ter objetivos profundos na vida. Não rasos. Profundos. Porque quanto mais eu tenho objetivo profundo, mais eu vou atingir o próximo. Porque se eu ficar na superficialidade, eu não consigo alcançar o outro, eu não consigo fazer com que todos esses atributos que eu tenha cheguem ao outro. Eu preciso construir um estilo de vida, não é de vida material, que atenda às necessidades minha e da minha família. Estilo de vida espiritualmente falando. Eu preciso reservar um tempo para tudo que eu considero importante na minha vida espiritual. E isso é um grande desafio quando o mundo material me chama para não ter tempo para o espiritual. Eu preciso estar em paz e centrado. E a gente só busca a paz no mundo. A gente faz, eu quero mesmo agora queria estar na frente, na beira do mar, numa rede, tomando água de coco, vendo a onda bater. E quando eu saio daquele cenário, a falta de paz me toma. Porque a paz tem que estar dentro de mim. Esses movimentos de buscar a natureza, de buscar a família, de buscar um templo, é bom? É. Mas se essa paz não estiver em mim e eu estiver centrado nessa paz, nada resolve quando aquele cenário sair de perto dos meus olhos, né? Então, eu preciso aprimorar essa inteligência espiritual. E a gente não tem feito isso. A gente quer só aprender as leis, aprender uma língua, aprender a tocar um instrumento, aprender a consertar uma máquina, mas a gente não quer aprender e aprimorar a inteligência da gente naquilo que está mais perto de Deus e longe da matéria, né? Mas, Elvira, o que tudo isso tem a ver comigo? Poxa, eu faço o evangelho no lar, eu vou lá para o centro, segunda e quarta e sexta. Dia de domingo eu vou dar comida aos necessitados, eu vou visitar um asilo. Tudo isso é importante. Mas, como eu disse, se tudo o que estiver fora não estiver em conexão com o que está dentro, não garante uma lei natural que Kardec nos relembra, porque nós já sabíamos disso, só estávamos esquecidos, que é a lei do progresso, né? A lei que faz com que eu, homem, avance enquanto ser espiritual. E aí, eu trago aí um trechinho. A lei do progresso é a garantia maior da harmonia universal. Quando eu progrido, né, a gente tem aqui na sala, deixa eu voltar aqui, 14 pessoas. Quando essas 14 pessoas progridem, a gente começa a ter uma harmonia semi-universal, num pedacinho. Se mais 14 pessoas começam a progredir, vai garantindo um pouco mais de harmonia semi-universal. E se a gente conseguir, né, mexer em mais 14, em mais 1.400, em 14 milhões, a gente começa realmente a ter mais harmonia. E essa harmonia reveste, quer dizer, nos dá um crescimento constante da humanidade. Do simples à complexidade, da complexidade ao simples. Ao homem cabe contribuir para o equilíbrio, a harmonia e a felicidade eterna. Lembrando, a felicidade eterna não aqui.
né? Porque aqui não há essa felicidade eterna. Mas a gente pode ser feliz o tanto que a gente consiga, mesmo com as lutas do mundo. Então, como um dos princípios principais, né, e fundamentais do Espiritismo, da doutrina, que é a evolução para o espírito, uma dádiva de Deus. Então, eu evoluir, o meu espírito evoluir, é uma dádiva que o Criador nos dá. É uma capacidade de ressignificar tudo que a gente vê e que a gente pega, como se a gente colocasse aqui, depois que a gente peneirasse tudo que está à nossa volta, uma luz, uma chama, que não nos queima, pelo contrário, nos ilumina. Né? Então, quando eu evoluo, permitindo o progresso constante da criatura em sua jornada. Quando eu evoluo, eu vou direto para aquele ser que me criou. É esse o nosso maior objetivo. Então, André Luiz traz para a gente, nessa lição de renovação, lá no último ele diz assim, ó, foi que eu falei, a última que conversei com Teles. Lembre-se que você é um espírito eterno e se dispõe da paz na consciência. Se a gente se dispõe dessa paz, estará sempre inatingível a qualquer injúria e perturbação. Por quê? Tal é o nosso grau de evolução, que nada, naquelas perguntas que eu falei, a gente não vai ficar só achando que vai estar aqui no mundo lindo, a gente vai ter problemas sim. A gente vai errar, mas a gente vai saber reconstruir com os nossos erros, nossas pedras, uma coisa mais sólida. A gente não vai perder a serenidade. A gente vai sempre refletir antes de agir. Por quê? Porque eu sou inteligente espiritualmente. A gente não vai exigir a perfeição dos outros, muito menos nosso, mas a gente vai entender que é possível se melhorar. A gente vai viver de forma mais simples, né? A gente vai experimentar a humildade, a gente vai conseguir se silenciar, tanto a boca como silenciar o pensamento que nos tira do foco de nos melhorar. A gente vai conseguir transpor os obstáculos junto com aqueles irmãos amigos, aqueles que a gente confidencia, aquele que nos dá a mão, aqueles que nos eleva. E a gente vai ter consciência de que a gente precisa muito mais caminhar para esse Pai, para esse Deus misericordioso, com as nossas próprias pernas. Porque na hora vamos dizer assim, do ajuste, daquele aperto, não é ajuste de contas, não, daquele aperto entre eu e Deus, é eu e ele. Nada que está fora ou que está no outro, vai contar. Nada aqui. Mas tudo que eu fiz para aquele outro, ou para que ele melhorasse ou não, isso conta. Então, essa elevação não está na mão de outro, está na minha mão, está na mão de cada um que está aqui nessa sala. E lembra aquele videozinho daquele menino que não era lindo por fora, mas ele tinha uma lindeza maravilhosa por dentro. E o que o Cristo espera é que a gente se lapide interiormente. Viremos eternos brilhantes por dentro. O que está fora de nós, pouco importa. Então, é essa a mensagem que eu queria trazer hoje, né, para vocês. E eu trago aí uns caminhozinhos para a gente entender o que é, entender para que serve, entender quais as etapas, entender o que eu posso fazer para me aprimorar e nós no meio disso tudo. Então, se tem alguma pergunta, estou deixando uns minutinhos aí para a gente fazer. Gratidão. Então, Elvira, assim, uma pergunta, não é bem uma pergunta, é só um comentário, né? Hoje,
na Igreja Católica se comemora assim, o começo da Quaresma, né? E eu hoje estava vendo a igreja a Basílica de Aparecida do Norte lá, que eu vou, sempre que eu posso, eu vou lá, sim, uma vez por ano, ou assim. Aí eu estava pensando, hoje nós, espíritas, né, nós nem lembramos de Quaresma, porque para nós é Quaresma o ano inteiro, né, não fazer o que não é certo. Aí uma pergunta que eu faço, isso é inteligência? Isso é evolução? Sem sombra de dúvidas. Vamos devagar, né? Já que você falou na quaresma. Então, a quaresma, todo mundo sabe que é um período de 40 dias, né? Depois do carnaval, né? Que os católicos e outras comunidades cristãs também, né? Se dedicam a uma, vamos dizer assim, a um resguardo, a uma penitência até a Páscoa, né? Que é não comer carne e se abster de algumas coisas do mundo. Ponto. Se hoje, nós aqui, que fomos basilados na católica, né, na Igreja Católica, nem lembramos disso, não é que não tenha para o católico nenhuma importância. E também não é porque a gente não lembra que a gente vai desfazer da importância que os católicos dão. Mas quando nós não lembramos e não nos apegamos, né, a isso, é uma evolução, sim. É uma evolução da nossa inteligência espiritual. A gente já começa a entender que não é o que a gente come que nos deixa melhor. Não é o que entra pela boca que nos deixa melhor. E sim o que sai da nossa boca, né? Propriamente dito. Então, quando a gente vai se renovando, como André Luiz traz aí nessa questão, nessa lição, a gente vai começando a entender que as coisas materiais, elas não têm, não é o sabor do peixe ou da carne que vai fazer eu vir melhor. Não é 40 dias me abstendo de algumas coisas que vai mudar o meu interior. Então, é sim uma evolução espiritual. É uma evolução da nossa inteligência espiritual. Porque, como eu falei, às vezes a gente quer ser inteligente em vários aspectos. E aí a gente não vai aprimorando a nossa inteligência espiritual. E aí a gente cai com a perda de um ente querido. Lembra que eu trouxe aqueles dados, né? A gente cai com o não tenho. Ai, não consegui ter uma casa. Pronto, eu entrei em depressão, quero me matar. Né? Ai, meu Deus, não consegui comer o peixe na quaresma. Pronto. Agora acabou minha vida. Eu não vou ser uma pessoa boa, eu sou uma pecadora. Eu vou dar fim no cabo da minha vida. Opa! É sim um aprimoramento da nossa inteligência espiritual. A gente, agora, claro, com muito respeito, né, aos dogmas da Igreja Católica. Porque a gente tem que entender que o respeito tem que estar acima de tudo. Né? Então, eu já, há muito tempo, isso não me abalava mais. Então, quando eu ia para casa da minha avó, e eu dizia assim, vou fazer uma carne para a gente. Não. Carne? Eu digo, entendi. Lembrei. Tem peixe, tem ovo frito, tem o quê para a gente comer? Então, eu respeitava a minha avó. Nunca disse, você era louco. Não. Por quê? Lembra dos degraus do avanço do ser humano. Eu tenho que respeitar esses degraus. Minha avó já desencarnou, né? Ela nasceu em 1918. 100 e tantos anos atrás. Ela nasceu em uma época que a Igreja Católica tinha um grande poderio sobre toda a nação. Então eu tinha que respeitar também o seu grau, né, de entendimento. Respondi? Respondeu, sim. Eu também é o que eu acho, né? Assim, eu já até anos atrás, assim, não comia carne, também segunda, quarta. Hoje, pra falar a verdade, eu nem lembro, sabe? Porque eu acho que quaresma é todos os dias. A gente é só um nome que não modifica o ser humano. Eu achei, não, mas hoje eu estava vendo a missa lá, né, e eu vi o padre passando cinza na testa das pessoas, assim, é um ritual, né, a gente tem que respeitar, sim, e
Eu acho que ia ser uma evolução. A gente tem que evolução, mas veja que a católica ainda está parada lá naquele tempo, né? Naquele tempo lá de... Bom, depende do que a gente acredita, né? Fé é tudo na vida da gente. E é isso. Respondeu sim, muito bem, por sinal. Obrigada. Seu Dalberto? Alguém mais? Acredito que até agora parabenizar a Elvira, né? Foi uma aula e tanto. Excelente, né? Excelente palestra. Muito boa. Gratidão, irmã. Que Jesus abençoe nós todos cada vez mais. Obrigada, Nê. Deus te abençoe. Gratidão aí. E não é palestra não, viu? Eu não sou palestrante. Estudar, né, gente? Para mim, um dia eu estava falando com o seu Adalberto, eu nunca estudei tanto quanto na época da pandemia. E hoje, quando, por exemplo, fala da quaresma, talvez há 5 anos atrás, 6, 7, eu ainda achasse que, não a quaresma, né, mas outras tantas coisas tivessem importância, né? Então, quando a gente vai estudando e trazer um pouco do meu estudo, é por isso que eu gosto de fazer vocês falarem, né? Por que eu gosto de ser? Porque eu não aprendo só. E às vezes eu trago alguma coisa que vocês me fazem parar para pensar. Então, eu que agradeço a oportunidade de estudar, de estar aqui. Eu não trago nada para vocês. É um convite do seu Adalberto que faz com que eu traga alguma coisa para mim mesma. Gratidão a cada um de vocês. Mais alguém? Parabéns, Elvira. Excelentes reflexões. Deus te abençoe sempre. E abençoe a todos. Gratidão, minha amiga. Gratidão. Tudo aberto? Oi, pode falar. Eu queria parabenizar a nossa amiga, tá? E pedir ao senhor que convide ela para nos ajudar, viu? Para facilitar qualquer dia aí o nosso trabalho, viu? Tá fechado, senhor Adalberto. Mês de março, eu acredito que já está tudo já fechado, né? Mês de abril, mês de maio. Aí vamos acertar uma data aí. Sempre. Tá ok. Domingo, para a nossa irmã aí, viu? Tá bom, seu Francisco. É só me chamar, seu Francisco, que eu vou. Olha. Domingo vou estar lá. Domingo sou eu. Ok, tá certo. Seu Francisco é da onde mesmo? É Mário Francisco, é daqui de Itambé, Pernambuco. Ou Pedra de Fogo, que é a cidade gêmea, sabe? Ah, sim, sim. Que bom. Uma data. Foi joia mesmo. Gratidão, seu Mário. Gratidão também. Fidelis. Elvira, esse bate-papo foi muito bom. Você inovou a palestra. Na verdade, o Espiritismo, em muitas coisas, tem que mudar. A palestra que você fez foi boa. É uma palestra que você fez todo mundo falar, fez refletir, fez algumas perguntas, né? E é isso mesmo, o Espiritismo tem que mudar, às vezes, a sua forma de fazer palestra, porque só fica presa ao livro, ao texto, né? E tem que fazer as pessoas pensar, as pessoas gostar, entendeu? Refletir, como você fez perguntas e as pessoas responderam do jeito que cada um entende, né? Que cada um lê, estuda. Foi magnífico, excelente bate-papo, como você queira, reflexão. Que Deus te abençoe e continue. Assim, tá bem renovador, viu? Parabéns. Gratidão, Fidelis. Não é uma renovação. Lembremos que Hippolyte Kardec, né? Vamos fazer essa... Hippolyte Léon Denis Rivail, ele era um professor, educador, autor
autor, não é? Tradutor, escritor. O que ele ia querer da gente? Senão que a gente fizesse esse bate-bola entre professor, vamos dizer assim, e aluno, né? Essa conversa. Então, o Espiritismo precisa, sim, que a gente fale, ouça, reflita, porque é um tripé, ciência, filosofia, né? E religião. Então, eu trouxe um pouquinho da ciência espírita, mas se a gente não filosofar e falar sobre o que a gente sabe, como é que a gente vai refletir? E como é que a gente vai chegar para a razão, né? Jesus, há mais de 2000 anos, espera, ele está, vamos dizer assim, sentado entre aspas, ele espera a nossa transformação espiritual, a nossa renovação, acima de qualquer coisa. Jesus não espera que a gente fique rico, bonito, educado, cheio das ciências. Ele espera que a gente se transforme. E como é que a gente vai se transformar se a gente não debater sobre o Espiritismo, sobre a doutrina que a gente prega, né? Mas gratidão, Fidelis. Correto. Então, vamos para a prece final da Doutrinária da Noite, com a própria Elvira. Muita paz, uma boa noite a todos. Então vamos lá. Gratidão inicialmente a Deus, né? E gratidão a vocês pela paciência. Antes da gente fazer a nossa prece final, eu queria só lembrar uma coisa. Não esqueçam, ou eu também, né? Que essas coisas materiais, elas são transitórias. E que a gente não vai levar nada para o mundo espiritual delas. Todas as coisas que nós conseguimos, se nós agora, nesse exato momento, colocássemos nossa mão para cima, para a frente, para os lados, para trás, para baixo, tudo que nós pegássemos com as mãos, a gente possa ter a certeza de que a gente não vai levar. Mas as coisas que nós conquistamos aqui, agora nesses 50, uma hora, isso sim a gente vai levar. E principalmente se a gente conseguir, né, não colocar tudo em nossa mente, porque a gente esquece, mas que a gente pegue um único gole e que a gente consiga nos renovar, como o André nos pede. Isso sim vai fazer diferença. Isso sim a gente vai levar, né, para o além-vida. Então, mais uma vez, obrigado, e que a gente possa se lembrar disso todos os dias da nossa vida, né? Mas vamos lá fazer a nossa prece. Então vamos fechar os nossos olhos. Estamos aí no meio da semana praticamente. E praticamente no meio do segundo mês do ano. Há um pouco mais de, ou quase 2 meses, a gente estava pedindo na virada do ano coisas a Deus, coisas a Jesus. Então eu queria pedir a vocês que vocês pensassem agora, né, que pensamento é vida, e é algo que vocês pediram com muita fé no último dia do ano. Algo que vocês idealizaram, que vocês querem concluir até o último dia do ano de 2024. E pensem que nesse momento, esse Deus maravilhoso está aí perto de vocês. E não precisa de muito para chegar perto dele, né? Precisa sim de um coração contrito, de uma fé, na certeza que ele é o único detentor de todo o poder que há no mundo. E nós pensemos nesse pedido enquanto espíritas. E pedíssemos com mais fé ainda. E com simplicidade. Pai, que todos os meus sentimentos e pensamentos e ações sejam para o bem. Seja para concretizar um pouco da sua obra. Quando falo um pouco, porque somos muito pequenos para fazer tudo o que queremos. Que nós consigamos levar o amor do Cristo a todos os lugares que a gente for.
Todas as casas que colocarmos os pés, todo irmão que nos dispormos a ouvir, a ajudar, seja para construir algo para ele. Servir é o nosso maior propósito. Sabemos que o serviço não é fácil. Mas o que vamos te pedir, Pai, é que nos fortaleça, nos dê coragem para renovarmos as nossas forças, renovarmos os nossos pensamentos, renovarmos os nossos sentimentos, para conseguir findar a nossa caminhada da melhor forma possível. Que nos dê coragem para sermos mais tolerantes, mais amáveis, mais bondosos. Nos dê coragem também para enfrentar aquilo que não é legal na gente, as nossas próprias sombras, as nossas próprias máscaras. Nos dê coragem para enfrentar todos os desafios da vida, nossos ganhos e perdas, nossos vazios, nossas derrotas e vitórias. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos erguendo ou nos ajudando a nos erguer em todos os tropeços. E nesse sentimento, Pai, nesse desejo de concretizar algo que eu lhe pedi, com essa força eu também quero pedir paz. Paz a este mundo tão conflituoso. Paz aos corações que necessitam de Ti. Em qualquer lugar que estejam. Nas ruas, nos cárceres, nos hospitais, nos albergues, nos prostíbulos, em nossos lares, todas as pessoas que necessitam do seu apoio, do seu amor, da sua paz. Gratidão por mais um dia. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, hoje, fazendo o melhor que possamos. Gratidão por tudo, hoje e sempre. Que assim seja.